nos Estados Unidos em si, e mais especificamente nessa região do Vale do Silício, você citou os criadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. O Sergey Brin é russo. Você citou a Tesla, né? O Elon Musk como CEO. Sul-africano. Na verdade, a gente vive hoje num mundo onde a pessoa mais rica do planeta é um africano. Isso é uma revolução, né? Comparado às outras épocas. Isso não aconteceu. E por que isso é possível dentro de tecnologia? Porque os caras, como você disse, alocam bem o capital, mas tem um poder de escala muito grande. Tem até coisas que você fala, nossa, era óbvio que ia dar certo, né? E eu não sei se é óbvio, acho que é mais óbvio depois que acontece. Porque, por exemplo, você falou da compra do WhatsApp, mas eu lembro do caso da compra do Instagram. Quando o Mark Zuckerberg comprou o Instagram, nos idos de 2013, ele pagou 1 bilhão e a empresa tinha 30 funcionários, era coisa assim. E todo mundo, nossa, 1 bilhão, né? E aí ele pegou uma rede que era só de foto, ele botou um monte de comentário, ele botou os stories, né, copiando o Snapchat, ele botou o Reels agora para competir com o TikTok. Eles tentaram comprar o Snapchat antes, tentaram. E aí tem um ponto interessante nisso também, porque ele tentou comprar o Snapchat por 1 bilhão, aí o cara não quis vender. Aí depois ele criou os stories, o Snapchat começou a cair de preço. Todo mundo, seu burro, você não vendeu. O Snapchat vale 40 bilhões hoje. A gente tava vendo ontem. Aqui no Brasil ninguém usa quase, né? Nos Estados Unidos bomba do mesmo jeito. Assim como aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, nos Estados Unidos não muito. Não. Pois é, o pessoal não usa porque lá o SMS já era gratuito. São coisas particulares. Mas esses caras alocam bem o capital, sem dúvida nenhuma, mas tem um poder de escala que existe hoje, que não existia até no começo do Vale do Silício. Eu gosto daquele episódio, isso é narrado aqui nos Inovadores, de quando o Bill Gates, ele começou a fabricar software numa época onde todo mundo achava que o dinheiro estava no hardware. E ele fez um contrato, inclusive, com a IBM, falando, olha, eu vou te fornecer o meu software, mas eu quero poder fornecer para todo mundo, eu não quero exclusividade. E acabou que o software mastigou o hardware. Hoje o software vale muito mais. Você tem como explicar, até para quem não sabe, eu tô falando hardware, software, porque eu sou um cara entendido de tech. Mas para os leigos, né, o que seria isso? E por que hoje a gente vê tanto valor no software? Só uma brincadeira rápida, a gente costuma dizer que hardware é o que a gente chuta, software é o que a gente xinga, tá? Então, assim, essa é a grande... Uma maneira fácil de... Uma maneira fácil, né? Quer explicar? Não, só ia falar que, cara, Mário é Microsoft MVP, cara, ele... Amigão, Bill Gates, todas as eu não gosto muito. O Bill e eu temos certos atritos, cara. Não gosta, não? Na verdade, é mais dele. Assim, ele tem uma competição boba comigo, eu não entendo aqui. Pode Quer seguir. explicar? Legal. Vamos lá, então, como que eu posso explicar? O hardware, em geral, é aquilo que a gente enxerga, né? São os elementos computacionais, os aparelhos. Então, por exemplo, se você vê um computador, isso aqui é um hardware, né? O que permite com que a gente faça com que esteja rodando ali embaixo programas dos quais a gente que vai fazer com que interprete isso para a linguagem binária. A linguagem binária é a linguagem da máquina. Então, o software é exatamente aquilo que tem entre o usuário e a máquina, e a linguagem de máquina, né? Os programas. Então, quando você entra, por exemplo, o sistema operacional é um conjunto de softwares. Né? Quando você entra, por exemplo, num navegador como Google Chrome, Mozilla, Safari, isso é um software. Então, são exatamente essas capinhas que permitem com que o usuário consiga interagir com a máquina e que a máquina faça aquilo que a gente está solicitando. Não sei se ficou claro. Acho que tem um outro componente do que você estava falando, né? A gente tem essa questão da escala, mas acho que o software permite a velocidade. Acho que é isso que tem criado muito mais valor hoje. E em cima de uma base, quando a gente pensa ali em Vale do Silício, ou Índia, Brasil, enfim, que você precisa ter outros tipos de coisas, enfim, hardware, né? Então muita gente fala que surgiu o HP como uma das criadoras ali do Vale do Silício, mas uma vez que você tem isso, e hoje a gente tem hardware em todo lugar, acho que começa a ocorrer essa descentralização, sabe? Então, a gente fala das boas aquisições aqui que o Janotto estava mencionando, mas acho que deve ter tido péssimas aquisições também, que a gente não sabe. Só que como você tem uma velocidade muito maior, porque se você, sei lá, compra, mas acho que deve para uma mina de carvão e for produzir uma determinada coisa, você errou ali, né? A gente até na engenharia fazia cálculos da parte de petróleo, você errou alguma coisinha, por isso que tem milhões de simulações, você errou uma coisinha ali, você já enterrou bilhões, 5 anos para frente, sem volta. E talvez você fazer uma aquisição de um Instagram, você aproveita pedaços, propriedades, às vezes um acqui-hiring das pessoas que estão lá. Então, as empresas de tecnologia, eu acho que elas têm essa questão da velocidade e da prototipação como sendo o principal criador de valor.
E quando a gente olha, às vezes, outras empresas mais tradicionais, até que tenha pesquisa e desenvolvimento, digamos uma farmacêutica, mas nunca com a mesma velocidade. Isso é um fator muito poderoso. E os componentes eletrônicos de um hardware é mais difícil de mudar. Então, até se a gente olhar, por exemplo, para aqueles computadores desktop, a gente leva muitos anos para a gente ver alguma diferença, às vezes até de processamento e tudo mais. Num software, a gente pode jogar fora agora, se a gente quiser, né? A plataforma da Finclass e fazer de novo. Não pode. Então, por exemplo, se eu quiser jogar parte, né? Poxa, vamos fazer o que a gente chama de refactor. Então, a gente, sei lá, fez correndo a Finclass e a gente colocou no ar porque tinha um prazo de mercado, tinha um timing de mercado, e aí agora a gente percebe que temos débitos técnicos, ou seja, coisas que foram feitas de um jeito 50 ia ser melhor. Beleza, dito isso, é fácil agora a gente pegar e falar assim, beleza, nas próximas sprints, naqueles períodos que a gente vai, nos períodos de 7 a 14 dias que a gente vai trabalhar desenvolvendo novas funcionalidades, vamos tirar parte desse período pra gente arrumar a coisa que a gente fez, né? E que se fosse num hardware, talvez seria muito mais caro, muito mais demorado. Então, construir software, não que seja mais barato, porque a gente tem a questão da mão de obra, que também é um pouco mais cara, a gente tem a questão de nuvem, que é cara, a gente tem várias questões. Então, eu não posso nem dizer que construir software é mais barato, mas sem dúvida é algo mais flexível para ser modificado.